muito boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas de volta mais uma vez. Quem aqui estava pela manhã? Temos então um pessoal que ficou pela manhã e temos então uma galera nova, né? Eu sou Jéssica Senra, eu vim diretamente da Bahia para apresentar hoje o Ethos IA, esse grande evento, maior evento de ética e inteligência artificial do país. Bom, para essa parte da tarde, a gente começa com uma palestra que pergunta sobre a inteligência artificial. Que futuro queremos? A inteligência artificial está aí, já chegou, nos atravessa, não tem como a gente impedi-la. E o que vamos fazer com ela? Quem vai nos provocar a pensar sobre isso e talvez encontrar algumas respostas é a renomada especialista em tendências, inovação, marketing digital, IA, futurismo, autora best-seller, palestrante internacional, professora. Seja muito bem-vinda, Marta Gabriel. O palco é seu. Olá. Boa tarde. Quem está empolgado aí para falar de futuros, né? Vamos pensar sobre futuro? Olha só, sou Marta Gabriel, para quem não me conhece, eu sou uma CDF do caramba, eu sou engenheira, tenho pós em marketing, design, mestrado, doutorado em artes, formação executiva pelo MIT, sou futurista pelo IFTF, que é o Instituto Futurismo no Vale do Silício, sou autora de 10 livros, tem 6 no mercado hoje, todos eles são best-sellers, sou professora em várias instituições, dou palestra no Brasil e no exterior, eu tenho mais de 95 palestras fora, esse ano já dei no Parlamento Europeu, no Europecon, para discutir IA na comunicação pública, que é bastante significativo em termos de impacto. Tenho 10 TEDx. Vocês conhecem alguém que tem 10 TEDx? Não, eu também não. Então, por favor, me aplaudam, tá? Eu sou embaixadora no Brasil da Geek Girls Latam, que é uma entidade de fomento e educação tecnológica para garotas, para que a gente tenha mais mulheres na área de tecnologia. Sou Top Voice no LinkedIn também, esses são meus livros. Eu sou co-host do podcast Futuramente, com a maravilhosa jornalista da CBN, Carol Tamacia. A primeira temporada está no ar inteira, sobre IA, né, com vários episódios, quem quiser assista, está no Spotify, está em vários lugares. E a gente entra com a segunda temporada agora, começando na semana que vem. E o último episódio do ano, que é no dia... acho que 24, ou uma semana antes do Natal, é sobre tendências. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá. E também sou Top One Creator in Innovation Technology Mulheres no LinkedIn pela Favicon. Vocês podiam aplaudir de novo, porque não é fácil, vocês também, tá? É difícil. E aqui é o portfólio de clientes que eu tenho no Brasil e no exterior. Bom, vamos falar do que interessa aqui, na realidade agora, né? Que é o seguinte, qual é o nosso grande problema com relação ao que está acontecendo agora e o nosso caminho para o futuro? A gente, como humanidade, a gente foi biologicamente configurado para não enxergar a mudança. A gente evoluiu no ritmo lento de maré descer. Se a gente for olhar esse gráfico que eu estou trazendo aqui, 99,88% da evolução humana foi num contexto que não tinha mudança durante a vida. Milhares de anos com caça e coleta, depois era agrícola. Começou a ter um pouquinho de mudança nos últimos séculos, mas só no século XX é que começou a aparecer mudança no meio da vida das pessoas. E era uma mudancinha só. Agora, pega os últimos 2 anos, 3 anos, quanto de mudança que a gente está vivendo, a gente não sabe o que fazer com isso, a gente não enxerga o que, só com nossa configuração biológica, a gente não consegue antecipar e ver o que a gente pode fazer. Então, se a gente for ver, quando eu me formei em 1984, a primeira formação em engenharia, a vida era assim. Você se formou, tem 30 anos de um cenário que você sabia o que era, uma velocidade tranquila, né? Vai tranquilamente na frente. Agora, eu me formei ali, 1984. Olha que vida fácil. Tinha só o PC, depois veio a internet, 3 décadas para a gente se adequar com o que tem, com o que não tem. E aí olha a muvuca que é agora, de 2020 para 2030, com várias tecnologias convergindo, puxadas pela IA. E a IA é inteligência, ela está ajudando a gente a acelerar todas as outras. Então, a velocidade é realmente estonteante e reestruturante do planeta. Eu sempre falo isso aqui, qual é o nosso grande problema, né? O presente passa cada vez mais rapidamente, e o futuro chega cada vez mais diferente. Então, a gente não está acostumado com o futuro que chega toda hora diferente, o tempo todo, e passando tão rapidamente aquilo que a gente sabe. Porque a gente gosta
daquilo que a gente sabe fazer. O nosso cérebro, como nunca teve mudança, o que ele gosta de verdade? Deu certo, porque é assim que a gente evoluiu. Deu certo, eu fico fazendo isso e eu não corro mais riscos. Só que não vai mais dar certo, porque está mudando constantemente. Então, olha só, ficou assim, ó. Você começa com sol, tem curva, vem chuva, tempestade, gente passando na frente, e aí tem neblina. O que acontece avião quando vai aterrissar ou decolar com neblina? Precisa de ajuda de aparelhos. Não dá para você enxergar na frente só com seus olhos biológicos, com seus sentidos. A gente está nessa situação. Eu não consigo saber o que vem na frente se eu não pedir ajuda para alguns métodos e algumas tecnologias. Então, basicamente, o que dificulta nesse caminho, né? Quanto mais a gente tem essa velocidade enorme, essa aceleração de mudança e a gente não consegue acompanhar, e mais tecnologia, pessoas conectadas, a gente aumenta a complexidade no mundo. O que é aumentar a complexidade? Quando tem complexidade, você não enxerga causalidade. Vou dar um exemplo. Se eu largar esse passador de slides aqui, todo mundo aqui consegue saber que ele vai cair no chão sem problema nenhum, certo? Vai fazer uma linha reta para o chão. Isso é simples, não tem nenhuma complexidade. Quando a gente fala desse novelo aqui, alguém pode me dizer, isso aqui é complexo, alguém pode me dizer, se eu puxar um fiozinho amarelo aí, como que ele afeta o resto? Ninguém consegue enxergar. Então a gente começa a não entender mais como que uma pequena mudancinha numa tecnologia ou em alguma coisa impacta todas as outras áreas que a gente está. E aí que entra a ética, porque impacta coisas que você não está vendo e o como ele é tão importante quanto o quê. Não é só o que a gente faz, é como a gente faz. Só que você está nesse novelo aqui, você não consegue enxergar causalidade. Ó, complexo é diferente de complicado, tá? Complicado, você consegue descrever, você consegue fazer os passos para resolver. Tem problemas matemáticos complicados, que você... Complexo não. Ele depende de outros, ele depende de tecnologia, de outras pessoas, de conexão, depende de tudo. Então a gente é muito bom no quê? A gente se tornou bom em reagir. Todo mundo aqui que não é tão novinho que nem o pessoal aqui da frente, você aprendeu a fazer o quê para tirar nota alta? Você faz exatamente o que o professor mandou, repete o que foi falado. Eu dou aula em escola de negócios. Até recentemente, o que a gente fazia? Você repetia negócios que deram certo no passado. Vê como que funcionou na Toyota, vê como funcionou e repete. Agora, que escola que ensina negócios que não existem? Todos os negócios surgindo são negócios. Então, a gente sabe muito bem apagar incêndio, reagir, a gente é ótimo em reagir, só que se você ficar só reagindo, vai acontecer isso aqui, você vai fazer muito bem aquilo que não precisa mais ser feito. A gente adora fazer o que a gente faz bem, né? Então tá cheio de gente fazendo muito bem aquilo que não precisa mais ser feito. E isso é a pior coisa que você pode fazer, automatizar algo que não deve ser automatizado. Então a gente tem que parar e pensar, o que eu estou fazendo? Melhor. Eu tenho feito melhor um monte de coisa. E é o que eu quero. Eu não quero fazer mais e mais e mais. Talvez esteja fazendo mais de algo que não precisa. A gente tem que fazer melhor, que é fazer aquilo que realmente precisa. Então a pergunta que eu faço para vocês e faço para mim é: o que a gente está fazendo? Com o que a gente está ocupado? Todo mundo que eu conheço está ocupado. Agora, você está ocupado não significa que você está em movimento, fazendo coisas que realmente precisam ser feitas, né? Então, basicamente, o que a gente precisa aprender? A antecipar. Eu preciso conseguir enxergar um pouquinho mais na frente. Dá para prever o futuro? Não. Mas dá sim para a gente prever cenários, antecipar o que pode acontecer. Por exemplo, se eu sei que vai cair um meteoro na Terra, eu consigo ter possibilidades de lugares que ele vai cair.
Como que isso me ajuda? Eu não fico embaixo, então é sobrevivência, né, no morro, e posso ficar perto para aproveitar oportunidades, como, por exemplo, os minerais que os meteoros trazem para o planeta, que a gente não tinha. Pode virar um lugar de turista, não é isso? O povo adora ver onde cai um meteoro. Então, se eu conseguir antecipar possibilidades, eu consigo me preparar para ter muito melhor resultado de não fazer coisa ruim para sobreviver e para aproveitar as oportunidades que podem surgir. Então, para isso, eu tenho que enxergar futuros. E é futuros com S. Por que é futuros com S? Porque ninguém consegue prever futuro. Se alguém falar que consegue, está mentindo. Não confie em ninguém que tem certezas absolutas, ok? Agora, o que a gente consegue fazer? A gente consegue, sim, prever cenários. E nesses cenários, quando a gente enxerga possibilidades, a gente se prepara para escolher os melhores. Eu quero criar futuros bons, vocês também, é isso que a gente está falando aqui, certo? E evitar os piores. Quer ver um exemplo? Quem lembra aqui do bug do milênio? A gente está numa campus party, quem é pequenininho, novinho aí, você tem que ter aprendido isso, fofo. Se não aprendeu, tem algo errado com a sua educação, tá? Então, a gente, quando foi fazer virada do milênio, todo mundo se preocupava com a mudança de data, etc. A gente ficou uns 4, 5 anos falando disso. Eu ia para um congresso no exterior, era só disso que se falava. E aí, o que aconteceu mesmo na virada do milênio? Nada. Aí por que a gente ficou falando tanto tempo se não aconteceu nada? Justamente porque foi previsto um cenário horroroso, todo mundo se preveniu, consertou os sistemas e não aconteceu nada. Não caiu o avião, a bolsa não parou, o elevador não teve problema, porque a gente se preparou. Por que a gente está falando tanto de sustentabilidade? Porque 4 décadas atrás, alguns institutos analisaram um cenário muito ruim, que se a humanidade continuasse fazendo o que estava fazendo, a gente não ia ter futuro, não ia ter sustentabilidade. Por que a gente está discutindo ética aqui hoje? Porque tem cenários analisados com relação ao futuro da IA, que se a gente não usar ética, se a gente não garantir um futuro ético com a IA, vai dar ruim. Então não é só questão climática, é questão ética, está aumentando a inteligência no planeta. Então quando eu percebo isso, eu mudo a rota. E eu vejo também oportunidades para o futuro que a gente quer ter. Todo mundo aqui quer, vou falar um pouquinho aqui da sociedade 5.0, é a sociedade que a gente quer, super inteligente, todo mundo igual, com recursos. Então eu começo a trabalhar para isso, eu fico muito mais preparado para o futuro, ok? Então basicamente, o que esses estudos de futuros ajudam a gente? Primeiro, a traçar esses cenários para ficar mais preparado, e segundo, combater o pensamento de curto prazo. O curto prazo é o capeta, gente. O curto prazismo é o capeta. Por quê? Como que todo mundo aqui foi educado para tomar decisão? Como é que vocês tomam decisão, fofos? Vocês analisam os dados que vocês têm agora e tomam uma decisão, não é? Se essa decisão for para 10 anos, a sua decisão está errada, porque os dados vão mudar. Então não adianta só a gente analisar os dados aqui. Eu tenho que ver daqui 10 anos para onde pode ir para eu tomar as decisões melhores aqui. Então, isso daqui ajuda a gente a tomar decisão de longo prazo, com cabeça de longo prazo, e não com cabeça de curto prazo. Se você tomar decisão de longo prazo com cabeça de curto prazo, é a pior coisa que você pode fazer. Você acaba tomando decisão errada, ok? Então, eu brinco que está tudo tão incerto, futuro incerto, cada vez mais complexo, difícil de enxergar, mas a gente está cheio de gente com certezas absolutas, não é? É todo mundo... Não, porque a IA a nível humano em 2 anos acontece. Ah, não. A IA nunca vai ter consciência. Ah, não, porque... Gente, a gente não sabe nada. A gente sabe muito pouco. Então, humildade. A gente tem que pensar, se isso acontecer, o que acontece depois? Se isso, o que acontece depois? Se isso, possibilidades. Se você for atrás de uma certeza absoluta, você vai errar, porque ela é só uma das probabilidades que a gente tem. Então, nesse contexto, né, o que a gente faz? Analisa para que a gente possa ir para a direção certa. Eu trabalho com transformação digital há mais de 10 anos. Minha vida inteira foi tecnologia, tá? 40 anos com tecnologia. O que a gente fala nos últimos 10? As empresas, os governos, todo mundo se transformando para ser ágil. Tudo quanto é empresa de tecnologia querendo ser a mais rápida, não é isso? Não adianta ser mais rápido na direção errada. Vai ser ruim. E se for um para cada lado, está cheio de empresa, governos, órgãos fragmentados, porque é tudo ágil, sem combinar o jogo. Tem que ter uma direção. Por isso que eu pergunto, que futuro que a gente quer? A gente tem que analisar a direção. Aí a gente aplica a velocidade, senão a gente dá no lugar errado. Então, como é que eu antecipo? Eu antecipo analisando esses cenários
E tem métodos para isso. Como é que é? Adivinhação? Não. Quem aqui, alguma vez, a primeira vez que você viu uma análise de tendências, quem não perguntou de onde veio isso? Eu perguntei, eu estava na faculdade, falei, alguém adivinhou? Como é que as pessoas sabem, não é? Como é que as pessoas sabem que vai acontecer isso ou aquilo, aquele outro? E aí, lógico, vai estudando, vê que tem os institutos que pensam nisso desde o século passado, tem método para você identificar sinais de mudança. Tem vários métodos, mas tem uma heurística que é usada em tudo quanto é instituto de futurismo, que é você enxergar sinais de mudança no presente, ó, aqui. Então, aqui eu começo a ver o que são sinais fracos de mudança. O que aquilo pode se desenvolver no futuro. Aí eu analiso, em 5 anos, para onde que isso pode ir? Isso é uma tendência. Em 10 anos, são futuros possíveis. E aí, dentro desses futuros possíveis, tem os plausíveis, preferíveis, desejáveis. Eu consigo enxergar melhor. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Sinal de mudança não é qualquer mudança. Não é, por exemplo, você mudar de casa, ou você ter um filho, ou a empresa mudou de CEO. Isso é sinal, a sua mudança normal da vida. O que é esse sinal de mudança de futuros? É aquela notícia ou aquele fato que quando você vê, te dá um frio na barriga. Quem não está tendo frio na barriga todo dia agora? Você fala, meu Deus, o mundo mudou. Nossa, isso não é possível. Será que isso está acontecendo? A gente tinha isso de vez em quando, no século passado, tanto que a minha avó falava assim, ela via alguma coisa diferente, o que ela falava? Nossa, minha filha, o mundo mudou. Isso aí, esse estranhamento realmente deve ser um sinal de mudança. Então, quando vocês sentirem esse frio na barriga, eu vou mostrar alguns aqui para a gente ter, vou ensinar vocês a acharem sinal de mudança, tá? Para todo mundo aqui conseguir enxergar sozinho, porque todos vocês, junto comigo, somos responsáveis pelo desenvolvimento do futuro. Então, a gente precisa enxergar esses sinais no nosso quadrado, tá? Então, sinais de mudança, eu adoro essa frase do Alvin Toffler, que foi um dos futuristas incríveis do século passado, tem livros espetaculares. O que ele falava? Mudança, que é esse sinalzinho que eu estou falando aqui, é o futuro invadindo as nossas vidas. Pensa só, cada mudancinha dessa que você vê aqui, ela pode ir para vários caminhos, não pode? Isso pode virar possibilidades de futuros. Se eu conseguir detectar isso e para onde vai, eu fico mais preparado. E quer ver como isso ajuda, inclusive, a gente não ter medo do futuro? Vou dar um exemplo. Quem lembra aqui, quando você viu uma primeira notícia, bem dessas de dar frio na barriga com a IA generativa? Você falou, não é possível que está fazendo isso. Né? Todo mundo aqui deve ter tido isso. Aí, deve ter vindo alguém para você e falou, agora nós vamos ser senhor do universo, a gente faz qualquer coisa, porque a gente pode isso, porque a gente pode aquilo. Virou o céu, né? Ou seja, o ser humano virou absolutamente poderoso. Isso aqui é um cenário utópico, extremamente enviesado. É só um dos cenários. Se por outro lado veio alguém para você, que tem um monte que faz isso também, vem e fala, agora acabou, a IA vai substituir tudo, não tem mais humanidade, agora a gente vai acabar. Se você só ficar com esse cenário, também é extremamente enviesado. É um dos cenários possíveis e que a gente vai tentar evitar, obviamente. Então é muito enviesado. Se você, pelo menos, tiver uma visão de céu e de inferno, você não está enviesado, mas está muito estreito, né, fofos? Pelo amor de Deus, a vida não é só céu e inferno. Então o que a gente tem que fazer? A hora que surge um sinal de mudança, pense em pelo menos 3 cenários positivos e 3 negativos. Se você pensar em 5, eu te amo. Porque você tem 5 e 5, 10. Olha como você vai estar preparado. E qual é a melhor coisa para a gente não ter medo? É o conhecimento. O conhecimento é o maior antídoto contra o medo. Quando eu começo a ver as possibilidades, eu me empodero para agir no presente. E aí eu começo a ver o que eu tenho que fazer para evitar aquele futuro que eu não quero e o que eu tenho que fazer para acontecer o futuro que eu quero dentro desses possíveis, ok? Então, vou dar uns exemplos para vocês. Isso aqui é um sinal de mudança. Eu vi essa notícia em 2021. Essa mulher sincronizou o Fitbit dela com o marido. E aí ela descobriu que o marido estava traindo ela, porque às 2 da manhã ele gastou 500 calorias e ele não estava com ela. Quando eu vi essa notícia, eu falei assim, gente, a gente está conectado com tudo. Eu não tenho problema com meu marido, sou casada há 40 anos, tá? Hashtag fica a dica, tá tudo certo. Mas a gente dá dado sensível para um monte de coisa. Às vezes eu só percebo que eu estou pagando, eu assino um monte de coisa de serviço digital, porque eu testo tudo, né?
E às vezes eu só percebo que eu continuo pagando aquilo ali quando meu cartão de crédito vence, 1 ano depois, 2 anos depois. A gente está cada vez mais conectado, isso é sinal de mudança. A gente está dando dados que podem ser usados para enriquecer nossa experiência ou para manipular a gente. Envolve ética também, porque depende de quem usa. Por exemplo, conhecendo muitos dados de vocês aqui, eu posso enriquecer essa palestra para que ela fique adequada, rica para vocês, ou eu posso manipular vocês para comprar livro. Eu consigo usar as duas coisas, né? Então, desde que eu tenha informação. Depende da ética do lado de cá para fazer o que for melhor para o lado daí. Então, basicamente, vamos ver alguns sinais aqui, todo mundo junto? E agora a gente indo já para IA. Olha só, o primeiro chatbot de IA foi a Eliza, em 1966, fofos. Imagina que você viu um chatbot de IA, que era terapeuta, em 1966. Você não ia ter um frio na barriga se você estivesse lá vendo isso? Pouca gente viu, porque o mundo não tinha tanta comunicação. Mas, o que acontece quando você vê isso lá? Certeza que isso vai evoluir. Não tem, se isso já existe, qual é a nossa lógica? O que você está vendo aqui agora é um esboço do que vai vir. Porque se já existe isso, vai existir mais do que isso no futuro. O mundo era lento, demorou um pouquinho. Aí a gente vê 2011 a Siri, 2014 a Alexa. Antes de 2014, um congresso que eu tive nos Estados Unidos em 2012, a gente está discutindo os jovens estão perdendo o trabalho para IA. A gente está discutindo isso, não está? 2012, uma empresa que chamava Narrative Science já fazia com IA generativa toda análise de texto, na realidade análise de dados da Liga de Beisebol Infantil, que ninguém escrevia sobre aquilo, e fazia o texto jornalístico na ótica do vencedor e do perdedor, para os pais verem, já fazia isso automatizado. A nossa discussão nesse congresso é, como que ficam as outras profissões, quando as crianças não podem, os jovens não podem praticar esse início de estágio? 2012, que é coisa que a gente está discutindo agora, 13 anos depois, certo? Então, a gente já tem sinais lá atrás. Aí vem 2014, Alexa, aí vem 2018. Quem usou aqui GPT no Discord durante a pandemia? Era ruim, né? Era legal, impressionava, mas não dá para comparar com o que a gente tem agora. Quando eu vi o chat GPT a primeira vez, eu lembro que o pessoal falava assim, não, se você ficar impressionado, você não está entendendo nada. Não está entendendo nada, quem não ficou impressionado? Fala sério, meu. E fora a evolução que vem de lá para cá. Então, basicamente, a gente já sabia lá atrás, quem viu Eliza lá atrás, que a gente ia ter interfaces computacionais de voz no futuro. E o conversacional está mudando tudo, está mudando os aplicativos, talvez a gente não tenha mais aplicativo no futuro, porque a gente vai usar a gente, está mudando a forma como a gente faz busca, está mudando a forma como... Está mudando um monte de coisa da vida da gente, ok? Mais sinais para vocês? Isso aqui é 2007, eu ia fazer uma palestra num desses congressos aí que eu ganhei prêmio, eu ia fazer uma palestra de Second Life na educação. Por isso que eu dava risada em 2022, quando o povo falava de metaverso, eu falava, o assunto é velho, o povo ainda está discutindo isso como se fosse novidade. Depois ainda fala que o hype passou. O hype passou, mas o metaverso não, fofos, continua aí se estabelecendo, ok? Então, hashtag fica a dica, a gente já fala disso desde lá de trás. A minha palestra ia ser Second Life na educação. Só que eu tinha uma prova no doutorado na USP, é o ano que eu entrei na USP, né? Eu comecei em 2008. Aí eu falei, não posso ir, fofos. Aí eles falaram assim, não, faz a palestra no Second Life, prova conceito, não é isso? Faz a palestra no Second Life, olha lá meu avatar, 15 anos mais jovem, né? Uma coisa boa. Lá atrás meu material, minha apresentação, e olha aqui a cabecinha do povo em Rochester, New York, assistindo via Second Life a minha apresentação. Eu fiz isso, desliguei o computador e falei assim, gente, a conexão era bem ruim na época, tá? Eu desliguei e falei, minha primeira live, eu vou fazer muito disso no futuro. Eu não tive que viajar, custa $3 mil de despesa de viagem, mais 24 horas de viagem, mais diferença de fuso, tem que ficar 4, 5 dias. A hora que eu desliguei e recebi o atestado, meu certificado do congresso, eu falei, todo mundo vai fazer muito. Sabe quando aquele frio na barriga? Mudou. O que eu comecei a fazer? Eu fiz Campus Party Brasil, em São Paulo, eu estava nos Estados Unidos em 2009. Fiz um congresso na Austrália e na Nova Zelândia, 2011. Vai para a Austrália, ó, Japão, Austrália e Nova Zelândia é o capeta. A pior viagem que você pode fazer, diferença de fuso de 11, 12 horas, 24 horas, mais não sei quanta viajando. É ruim demais. Aí você faz, falei, maravilhoso. O que eu sabia lá atrás?
o que o pessoal descobriu na pandemia. Antes da pandemia, eu não conseguia fazer uma call no Zoom para fazer alinhamento de palestra. Ninguém queria fazer. Pedi uma manhã inteira em São Paulo fazer alinhamento. Vê se alguém agora quer fazer isso. A gente aprendeu quando é bom estar junto e quando dá para ser online. Então, na pandemia, isso, né, foi para o máximo, do pico máximo, exagerado, mas o que a gente já sabia? Que as interações remotas iam ter impacto transformando as relações. Não estou falando de trabalho, estou falando de tudo. Relações de amizade, relações românticas, relações de tudo que a gente está falando, ok? Mais sinais para vocês? Eu li essa matéria em 2018, que eu concordo. Eu dou aula de IA desde 2017, tá? Para doutorado, mestrado. Eu dava na PUC de São Paulo. Precisamos de IA para sobreviver como espécie. Lógico, porque a gente está aumentando a complexidade do mundo por causa da tecnologia. Eu preciso de tecnologia para me ajudar a vencer a complexidade. Aí a gente começa a vir os anos, aqui já durante a pandemia, um pouquinho depois. Essa aqui é uma co-CEO de uma multinacional de bebidas, junto com um CEO humano, porque você precisa ter o humano ali. Agora, esse ano, a Albânia está querendo substituir o governo por IA para combater a corrupção. Não é solução substituir 100% por causa do quê? Ética. A gente não tem como garantir ética em IA, humanidade. A gente precisa do fator humano. Agora, blockchain com IA, a gente tem uma chance muito grande de melhorar. Aliás, o TCU está usando isso, o MP está usando isso, de melhorar realmente toda a parte de corrupção. Então, o que a gente já sabia? Conselho está usando, a gente começa a ter, em todos os graus de gestão e liderança, a entrada da IA como copiloto, como assistente, ou como, eventualmente, né, par mesmo de pensar para um nível maior. Mais sinais para vocês? Esse cara aqui, eu li essa matéria em 2018, esse japonês casou com esse holograma de IA aqui, que é um anime, tá? Não tem um julgamento de valor, hashtag fica a dica. Quando vocês veem um sinal de mudança, qual é a primeira sensação? Esse cara é louco, não é isso que vocês vão falar? Esse cara é louco, né? Aí eu fui, não façam isso, senão vocês já estão colocando o quê? Um preconceito ao invés de analisar os cenários. Aí eu fui ler, o cara estava deprimido, aí ele começou a usar, casar, ele casou, ele começou a conversar com a mulher dele todo final de dia, estava feliz, ficou feliz durante um tempão. Durante a pandemia, descontinuaram esse aplicativo, né, de IA para ele poder... Está triste de novo, está deprimido, não conseguiu casar de novo. Agora, não sei se vocês viram que essa semana, eu até postei nos meus radares lá, uma japonesa casou com um personagem de IA que ela fez usando o ChatGPT, casou oficialmente. Quem quiser ver no radar lá no meu Instagram, não precisa me seguir não, só ver isso daí, aí você vai ver que legal o que a mulher fez. Aí o pessoal fala, é louca, que mundo está... 2007, quando lançou o iPhone, um jornalista americano, Nicholas Carr, ele disse que a gente ia se apaixonar pelos nossos dispositivos. E todo mundo falava que aquilo era um absurdo. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Absoluta. Porque não tem atrito. Ele faz o que você quer. E quanto melhor ele for, maior é a tendência de se apaixonar. Então a gente tem que ter muita ciência. A palestra que eu dei agora há pouco lá para o pessoal da Campus Party sobre pensamento crítico, tá? Muita ciência, se esforçar para pensar, para ver aonde que aquilo lá realmente te ajuda, onde aquilo está te prejudicando. Porque se você tirar o atrito da vida, como é que a gente evolui mesmo? Por atrito, não é? Como é que a gente aprende alguma coisa? É por atrito. Então, esse é um exemplo, aí ó, 2020, antes da pandemia. Esse aqui é o primeiro robô biológico do mundo. Ele é feito com células de sapo e foi programado com IA para ter performance para limpar os oceanos. Eu li isso daí e falei, a gente está brincando de Deus, né? Falei, se daí se começa a se reproduzir e achar um outro caminho? Aí eu li lá, falava que não se reproduz. Passou um ano, matéria sobre isso daqui estava se reproduzindo, só que estava controlada, né? Então a gente está brincando de Deus num grau assim cada vez mais, né? Meta-humanos, durante a pandemia era difícil você fazer na realidade, né, um humano parecer uma IA, fazer uma imagem de um humano. Agora está muito fácil. 2023 já começa a gente trocando pessoas reais por chatbot, achando que está ótimo, né, que a vida ficou melhor. Aí quem assistiu The Last of Us aqui? Yes, público jovem assim. Quem não assistiu vai assistir, certo? Ou pelo menos vai jogar, faz o que você quiser, mas vai lá, porque é bom, pelo menos o primeiro episódio. Eu estava desesperada com vírus, né? Tinha saído da pandemia, o caramba. Aí você assiste o primeiro episódio, o capeta é fungo, vírus é fofo. O fungo é um horror. Aí eu vejo essa notícia em 23, já tem nanobot que combate fungo, ou seja, a própria tecnologia, quer ver, a nossa limitação, às vezes eu vejo o pessoal reclamando que a IA consome muita energia, consome. Quando você pensa, também consome, tá fofo, hashtag fica a dica, por isso que você fica cansado, com sono, você quer comer, porque você está gastando energia. Só que todo mundo analisa o parque de energia que a gente tem hoje.
E a própria IA está ajudando a gente a ir para um outro patamar com fusão nuclear, não é nem fissão, fusão nuclear. Então, se você tem inteligência muito alta no planeta, você tem um instrumento para resolver os problemas que a gente também tem. Não é só a gente ter coisas boas ou coisas ruins. De novo, a gente tem que entender para onde está indo, tá? Então, ó, Singularity, isso aqui é bem recente também. Robôs vivos com células de cérebro ou células de músculo. Então, o que a gente está vendo? O que isso é sinal? Ascensão de vida artificial e mista, né? Em vários graus de tecnologia e biológica. Mais sinais para vocês. Isso aqui é um estudo da New Scientist, com um monte, na realidade, um monte de imagem. Metade são de pessoas que existem e metade são criadas por IA. E aí pergunta para as pessoas, então, essa pessoa, ela existe ou é criada por IA? As pessoas erram 50%, porque ninguém mais consegue. É muito difícil distinguir a olho nu e rapidamente voz, vídeo, texto, imagem gerada por IA, cada vez mais difícil. Aí pergunta, as pessoas erram 50%, mas eles fazem mais uma pergunta. De 0 a 10, quanto que você confiaria nessa pessoa? As 4 mais confiáveis são pessoas que não existem, IA. 4 menos confiáveis são pessoas de verdade. Portanto, a gente está vivendo uma realidade que não está ancorada no nosso mundo aqui. É uma realidade artificial. Olha aqui. Vou passar rapidinho, mas para vocês verem, se vocês conseguem detectar. Em 2 anos, gente, os vídeos gerados por IA eram um horror, tudo pixelado, era péssimo. Agora a gente não consegue mais distinguir. Na realidade, a gente vai começar a distinguir o que está mais perfeito, o que tem menos erro, né? Que é o que é feito por IA. Cada vez mais difícil, tá? Então, olha só, outros papéis, né, de IA. Cada vez mais IA como amigo, como mentor, como terapeuta, como amante, né, cada vez mais. Relações, matéria nova também, bem recente. Está aumentando o relacionamento com IA e aumentando o divórcio. Divórcio aqui, né? Então, de novo, isso são riscos. Eticamente, isso é legal, não é legal? Até que ponto as pessoas estão conscientes disso? Você vai namorar com um bot de IA, não tem atrito, com um ser humano tem. Amigo também. Eu tenho certeza que você tem amigos que você ama, mas tem coisa neles que te irritam, né? Porque a gente não ama tudo e ninguém, certo? Não é 100% impossível. Só que isso de você tolerar, de você entender, de você se relacionar, te torna melhor. Você tem que fazer. Se você só tem tudo aquilo que é o que você dá conta de fazer, que já está no seu mundinho, você não vai crescer, você não vai ir para um outro patamar. Então, de novo, está aumentando e as pessoas estão evitando, né, a dor, e a gente está tendo uma ascensão de realidades sintéticas. Ó, a gente nunca viveu, deixa eu fazer um parênteses aqui, a gente nunca viveu na mesma realidade, tá? Nunca. Cada um aqui tem um background diferente, enxerga diferente, tem conceito de mundo diferente, vieses diferentes, mas a gente tem uma realidade combinada que todo mundo aqui concorda que ela existe. Isso é importante para a gente viver juntos. Então, por exemplo, todo mundo aqui concorda que eu estou com uma blusa branca, ok? Então, deve ser mesmo algo que está na realidade de todos nós. A gente concorda que tem uma luz mais roxinha, azul. A gente concorda que tem várias cadeiras. Então, aquilo que a gente concorda que todo mundo está vendo igual é o que a gente chama de realidade. O resto é a sua realidade individual. Só que a partir da hora que essa realidade não está mais disponível para todos, cada um tem a sua, e ela é sintética, como que a gente vive junto? É uma questão isso, eu não sei, tá? A gente não tem respostas para isso ainda. Isso está acontecendo cada vez mais. Mais sinais para vocês? Isso aqui, todo mundo conhece o chip da Neuralink que vai para o cérebro, que você consegue comunicar mais rápido com o computador, do Elon Musk? Tem uns 7, 8 anos. Isso aqui é o relatório de um cara que colocou esse chip no cérebro, é uma das últimas versões, e no final do ano passado ele relata que ele pensa tão rápido que ninguém ganha mais nenhum jogo dele. Ele nem consegue saber o que ele está pensando, ele já pensou, de tão rápido que ele está pensando, ok? Ele tem uma vantagem cognitiva gigante com relação a todo mundo. Tanto que no Vale do Silício tem alguns executivos jovens que estão dizendo o seguinte, que eles não querem ter filhos enquanto não puder colocar Neuralink no cérebro do bebê, para o bebê não nascer com desvantagem cognitiva. Então a gente começa a ter uma realidade híbrida, né? Olha aqui, agora a IA consegue ler ondas cerebrais para saber o que você está cantando, desenhando, se você estiver pensando, ela transforma em texto. Então a gente está vendo surgir uma nova forma de inteligência, isso é sinais de inteligência híbrida, cada vez mais nós IA. Mais sinais agora para o mundo nosso de trabalho, isso aqui é a evolução da IA em 2 anos, olha só, 2 anos.
um ano e meio na realidade, de julho de 23 para janeiro de 25. Em julho de 23, as IAs mais avançadas, elas tinham nível de 30% de um PhD. Em janeiro de 25, elas têm nível de 70% de PhD e aumentando. Eu sou PhD numa área, tenho expertise em 2, 3. Ela é em todas, em qualquer área que você queira, ok? Aí esse teste estava muito fácil para IA, criaram um outro teste só para as IAs, que é o último exame, o último teste da humanidade, 2.500 questões desafiadoras, criadas por PhDs, e colocaram lá, quando o teste foi criado, em abril de 24, as IAs mais avançadas, quanto que elas conseguiam resolver. Elas resolviam 3, 4%. Um ano depois, abril desse ano, elas estão resolvendo mais de 30% e olha a inclinação da curva. Para resolver tudo. Coisas que nós aqui não conseguimos resolver, ok? Final do ano passado, essa startup começou a colocar no Vale do Silício cartazes, não contrate mais humanos, contrate só IA. Olha só, quando eu vejo isso, qual é o futuro que a gente quer? Se você tivesse, eu vejo às vezes as pessoas falando, né? Não precisa mais ninguém programar, a IA programa melhor que todo mundo. Sim, o mundo depende de software, e você vai deixar o software só para a IA fazer, e ninguém aqui vai precisar saber o que a IA faz. A humanidade entrega carta branca para a IA fazer tudo, é isso que a gente quer? Ou então, aqui, você tem um filho, se você deixar seu filho sozinho aprender com o computador, quem que ensinou a parte humana para eles? Quem que ensinou? Não foi sua mãe que ensinou o que você pode ou não pode fazer, o que você tem que tolerar, que você tem que... Isso é ética, é relacionamento. A humanidade precisa de humanos para ensinar. Ou então a gente tem que fazer a IA ficar mais humana, né? Que volta para a nossa questão de ética. Tem algumas áreas que a IA já é super poderosa, que ela é melhor do que a gente. E daí? Em 2018, a IA mais poderosa, que também é da DeepMind, que ganhou dos sistemas que ganham dos campeões humanos de xadrez e Go, né? AlphaGo Zero. Ele aprendeu, o AlphaGo Zero aprendeu com manual, não aprendeu com humano, não aprendeu com a gente. O que aconteceu? Adquiriu um nível super humano, faz jogadas que nenhum humano nunca fez, e joga melhor que todo mundo. Por causa disso a gente parou de jogar xadrez? Não, a gente joga mais. A gente joga mais, porque você tem um desafio maior, aprende com a IA. Então tem várias coisas que não é porque tem alguém... Eu estudei 7 anos de piano. Vocês acham que eu estudei para ser pianista? Não, eu sou engenheira, tá? Eu estudei para me desenvolver. Então tem um monte de gente que faz coisa melhor do que a gente no mundo, e a IA vai fazer. Mas aonde que entra a nossa relação com cada uma dessas habilidades ou coisas que ela faz? Olha aqui, setembro de 2025, vocês estão vendo as demissões, certo? Das Big Techs. 4.000 na Salesforce, numa área que tinha 9.000. A Amazon está fazendo, e essas empresas não estão indo mal. Então isso é importante falar, porque quando uma empresa vai mal, ela demite, a gente entende causa-correlação, né? Elas não estão indo mal. Um monte de discussão com várias empresas. Por que isso está acontecendo? Inclusive está tendo um descolamento das ações na Bolsa, estão subindo, dessas empresas, as 500 mais nos Estados Unidos, e as vagas estão diminuindo. Não é por substituição de trabalho, é mudança de modelo de negócio para se preparar para o que a IA está transformando no mundo. Então, não é só, é muito... Lembra que eu falei de complexidade? A gente quer achar uma causa direta. Problemas complexos não têm solução simples. Problema complexo, ele tem um monte de conexões que a gente precisa avaliar. Então, a gente já tem a IA, que está evoluindo loucamente. Então, a gente ficou 70 anos no nível só de bastidor, depois ela vem para frente em 2023, em 2 anos ela já está no nível agêntico, que é o capeta. A mudança de nível chat e reasoning para o nível agêntico é a mesma diferença, não é só uma evolução de algoritmo, é uma mudança de paradigma, não é uma evolução tecnológica, porque no nível de chat e reasoning, você tem a IA funcionando como uma biblioteca. O humano pergunta, ela te traz coisa, você fica ali fazendo solicitações. No nível agêntico, ela funciona como uma cidade, ela funciona com gente se movimentando com autonomia para tudo quanto é lado. Inclusive a infraestrutura, porque está todo mundo falando de infraestrutura, porque a infraestrutura tem que ser de multi-cloud, com N questões, inclusive de soberania nacional, que você começa a ficar dependendo disso. Então, passa ponto patamar. Agora, isso aqui já está uma muvuca, né, que não para de crescer. Isso é só cérebro. Como é que funciona
o corpo precisa de robô. A IA para operar no mundo físico precisa de robô. Robô também está evoluindo. Então a gente começa a ter robôs que fazem coisa que humanos não fazem. Quem aqui faz parkour? Alguém faz parkour? Não, né, fofos? Então, pois é, nem eu. Eu não conheço ninguém que faz parkour. É o capeta também fazer parkour, certo? Eu acho que aquelas pessoas são extraterrestres para conseguir ficar pulando naqueles prédios. Robô faz, imita qualquer movimento. Estão cada vez mais sofisticados e cada vez mais disponíveis, né? O Elon Musk diz que o robô dele vai vir por 10 a 30 mil dólares no ano que vem, é o preço de um carro. E aí as pessoas vão começar a baratear ao longo do tempo, né? Então o que a gente está vendo? A ascensão dos seres digitais no planeta, seres artificiais na realidade, né? Não precisa nem ser só digital. E uma hiperinflação de conhecimento, tanto de conhecimento quanto habilidades. Ou seja, consegue fazer muito... Gente, a gente tinha uma escassez. A economia do mundo, ela foi estruturada em escassez de conhecimento e habilidades. Por que eu sou contratada para alguma coisa? Por enquanto, pelo menos. Porque eu sei alguma coisa que alguém não sabe. Por que as pessoas montam um time com determinados tipos de pessoas? Para você complementar as habilidades e conhecimentos, porque ninguém tem todo o conhecimento. O que acontece quando a gente começa a ter todo o conhecimento? As habilidades que a gente precisa são outras, é de orquestrar os conhecimentos e não mais os conhecimentos em si. Modifica ou não modifica? Então, o que a gente vê? Reconfiguração do trabalho, total. Quem não entendeu ainda que o trabalho está sendo reconfigurado, é total. Muda o que você tem que fazer, com quem você colabora, da forma como você colabora, modifica tudo. Então, basicamente, por isso que eu falo que a gente tem que estar nervoso, né? Velocidade, reconfiguração do trabalho, de relação, vida artificial, realidades sintéticas. Ou seja, é muita coisa, e eu nem coloquei aqui. Situação climática extrema, geopolítica, N possibilidades, com aquecimento a gente tem outras doenças. A gente tem muitas outras complexidades que não estão presentes aqui. Tudo bem, todo mundo aprendeu a ver sinal, para ver consequências. Eu não analisei cenários positivos, negativos, e só trouxe consequência imediata, tá? Para a gente, lógico, não dá para fazer as análises completas aqui, mas vocês conseguem fazer. Agora, quando a gente fala que os sinais do presente moldam o futuro, é óbvio, né? Presente molda o futuro. Mas o futuro também molda o presente. Isso é muito importante para quem é governo aqui, ou para quem é de organizações que pensam no social. Por quê? Quando eu penso no futuro, eu mudo minha ação no presente. Vou dar um exemplo. Quando você vai sair de férias, é lógico que o presente faz diferença. Você vai pegar quem vai com você, o que vocês gostam de fazer, quanto de dinheiro que tem, qual é o tempo que você tem para ficar fora. Isso vai moldar. Mas você sempre traça possibilidades, não é? Eu vou para cá, vou para cá, vou para cá, vou para cá, você traça cenários. A partir da hora que você escolheu esquiar, ao invés de você ir para a praia, você não mudou o presente? E não vai mudar todas as habilidades e coisas que você vai fazer por causa do que você escolheu? Cada escolha e visão de futuro afeta o presente também, não é só os sinais que já estão aqui. Então, o que a gente diz? Que a sua visão de presente, ela também é muito importante para você criar futuro. Por isso tem pessoas que saem do mesmo lugar e tem gente que tem os mesmos recursos, tem gente que vai para o espaço e tem gente que não sai do lugar, né? Porque não tem visão, não alavanca. Um dos exemplos que eu mais gosto é Singapura. Não sei quem teve a oportunidade de ir para lá. Eu fui para lá várias vezes nos últimos 25 anos. Singapura se separou algumas décadas da Malásia e a Malásia continua pobre de maré descer. Quando Singapura se separou, quais eram os sinais? Vai ser pobre, vai fazer as coisas que plantavam lá na Malásia, que faziam na Malásia. O que eles resolveram fazer? Não quero isso. Eu quero ser uma das nações mais desenvolvidas do mundo. O que eles fizeram com essa visão? O que eu preciso fazer aqui no presente? Aí eles começaram a atuar na educação, né? Então, sociedades que aprendem têm PIB maior, educação é importante. Começaram a atrair todos os talentos do mundo, tanto que a primeira vez que eu fui para lá era o quê? Um congresso na área de tecnologia. Eles começaram a colocar leis que favoreciam as pessoas estudarem, não fazerem coisas erradas, né? Ou seja, uma sociedade, coisas que ajudavam a fazer trade, porque eles estão numa posição ok, que nem Dubai. O que acontece com eles? Não param de crescer de maneira positiva, vida melhor para os cidadãos, etc, etc, etc. Então dá para fazer, não é só olhar para onde o futuro aponta. Aonde eu quero ir? Por isso que a pergunta é,
Que futuro que a gente quer, né? Isso depende muito do que a gente vai fazer. Então a gente vai ter futuros positivos ou negativos. Como é que eu faço para ter positivo? Ousadia, fofos. Eu quero um futuro melhor para todos nós, ousadia para a humanidade. Quando a gente fala dos futuros, tem que pensar em cada área. Se eu perguntar para vocês assim, quais são os futuros para os próximos 10 anos? Tem que dizer qual área que é, né? É muito específico e é diferente em cada lugar. Por exemplo, futuro da energia, futuros aqui em Goiás. É diferente dos futuros em São Paulo, que é diferente na Amazônia, que é diferente na África ou no deserto do Saara. Você tem que considerar os sinais de cada lugar para poder traçar esses cenários. E quando eu penso nisso, olha como é importante a ética. Eu tenho que envolver todo mundo para enxergar todos os sinais. Quem produz energia, quem distribui, quem regula, quem usa, quem é impactado por isso, todo mundo. Aí eu consigo enxergar melhor. Tudo bem? Então, presente cria futuro, futuro cria presente. Alguns cuidados. Apesar de a gente ter o futuro incerto, tem algumas coisas que a gente tem certeza relativa. Não, absolutas eu detesto, vocês lembram, né? Certezas absolutas, never, né? Mas certeza relativa. Se tem humano no futuro, tem essas coisas aqui que eu vou falar, tá? A primeira delas qual que é? Colaboração. Não se cria futuro sozinho. Eu preciso do outro. Por que a gente precisa de ética? Porque todo mundo é impactado pelo futuro que a gente cria. Nem na sua casa você cria futuro sozinho. Se você quiser fazer as férias que eu falei lá atrás, vai ter que combinar o jogo com todo mundo para decidir o lugar que vai. Tem que convencer. Então, futuro, colaboração. Tem que remar todo mundo do mesmo lado. Tem que ser multidisciplinar. Ninguém enxerga tudo. Eu preciso dos outros. Por isso que quanto mais diversidade, melhor a minha visão de futuro para todos. A gente cria futuros melhores. Outra questão, a gente está cada vez mais conectado. O que eu faço impacta o outro, o que o outro faz me impacta. Então não é um futuro para um ou o outro, é futuro para todos. E aí eu vou fazer um exemplo. Quem está enxergando vestido preto e azul? Levanta a mão, por favor. Quem está enxergando branco e dourado? Ok. Tem gente que não está enxergando nada? Ok também. Olha só, gente. Quem está certo? Eu não mexi em nada. Todo mundo. Tá cada um. A pessoa do seu lado enxergou diferente. Ela está certa, porque ela foi impactada daquela maneira. E o futuro tem que ser bom para ela também. Ó, gerações. A gente nunca teve tanta geração junta trabalhando. A gente tem 5 gerações trabalhando. E ninguém mais vai embora, porque se a gente viver mais 10 anos, a gente não morre mais. Isso tem outras consequências. Eu não sei quem já leu Intermitências da Morte de Saramago. Tem N consequências. Mas a gente vai ter cada vez mais gente entrando e ninguém saindo. E todo mundo com possibilidade de trabalhar. Tanto que agora tem um novo termo, não sei se vocês viram, é geração T. De quem trabalha, né? Quem trabalha tem características diferentes de quem não trabalha. Mas de qualquer forma, não importa. É um monte de gente e a gente tem uma riqueza gigante de toda essa diversidade de gerações, mas tem que ter novas habilidades para lidar com conflitos, para lidar com diferenças, ou seja, equilíbrio. Nunca se falou tanto de saúde mental. Lógico, a gente não está configurado para essa velocidade de mudança, a gente tem que conseguir um caminho sustentável nesses futuros. Outra certeza, futuro não é digital, futuro é híbrido de humano e tecnologia, senão o humano foi embora, tá? Se não for humano e tecnologia, vai ficar só tecnologia. A gente tem que ficar. Nesse caminho, humano e tecnologia, a gente tem que fazer o que a gente é melhor e deixar a tecnologia fazer o que ela é melhor. Então, para onde que a gente está indo? Além da IA, lembra que eu falei que tem 10 tecnologias que estão reconfigurando o planeta? Eu falei da IA, falei um pouquinho da robótica, mas tem outras tecnologias aqui. Quem já ouviu falar de CRISPR? CRISPR é edição genética. Ela tem tanto potencial de transformar o mundo ou maior do que a IA, e a IA turbina CRISPR. A edição genética está parada em vários patamares por causa de ética. Aqui, no Ocidente, porque na China o povo está mandando ver, tá? Estão fazendo um monte de coisa, tem um monte de cliente que é da área de saúde, e eles vão para lá para ver o que fazem. É outra mentalidade, né? Uma outra... A ética também varia de lugar para lugar. Se a gente pegar realidades estendidas para várias partes, saúde, indústria, manutenção, os gêmeos digitais, eles dependem dessa realidade estendida, realidade virtual. Então a gente tem aqui, fora a computação quântica, a gente está vendo, vocês estão acompanhando o blockchain. Blockchain é uma mudança na confiança no mundo, né? A gente
não só no registro, mas na validação de transações. A gente está tentando moldar esse caminho. Difícil, tem instabilidade, depende de vários players, etc. Mas não tem futuro se não for em algum caminho com blockchain, não só por causa de você ter os registros, mas confiabilidade e fluição entre as plataformas, entre mundo físico, mundo digital, e aí vai, né? Então, um monte de tecnologia. Outra certeza que a gente tem, tudo aquilo que puder ser digitalizado, automatizado, desintermedializado vai ser. Por quê? Porque ao longo da história, a gente já viu isso acontecer em vários momentos e a humanidade sempre escolhe isso. Por quê? Mesmo que tenha efeito colateral para algumas pessoas que sofrem. Por que escolhe? Porque fica mais eficiente, mais barato e mais acessível para um monte de gente. Então, isso vai continuar acontecendo. Olha aqui, tudo que pode ser mensurado vai ser automatizado. Quer saber se seu trabalho vai ser automatizado rápido ou não? Pega as atividades que você faz e vê se elas podem ser descritas e mensuradas. Se pode, rapidinho elas vão embora. Se não pode, você está no nível de pensamento complexo, pensamento crítico, a automatização é mais difícil de ser feita, pelo menos por enquanto, né? Olha aí, a gente fala das profissões do futuro. É lógico que tem profissões do futuro, para 2 anos, para 3 anos. Está mudando tão rapidamente que ninguém sabe o que é o futuro daqui 5 anos, 10 anos, com certeza. Então, o que a gente já está vendo? A própria IA substituir empregos que ela mesma originou, novas funções que ela mesma originou. Então, tanto que eu brinco que não é sobre novas profissões, é sobre novos profissionais. É você continuar fazendo o que você faz diferente, melhor, ou seja, usar a tecnologia para conseguir atuar de forma que seja relevante na sua área ou qualquer área que surja, né? Ó, só para fazer uma reflexão, aí eu tenho um pouquinho de tempo, dá para falar. Quando eu me formei, quase 40 anos atrás, você tinha as áreas, eu fiz engenharia, certo? Engenharia, medicina e direito, para dar exemplo de 3. Tinha os saberes diferentes e tinham os fazeres diferentes. O engenheiro usava ferramenta diferente do médico, que usava ferramenta diferente do advogado, certo? Hoje, continuam sendo saberes diferentes. Engenharia, medicina e direito. Os fazeres estão cada vez mais iguais. Todos eles usam software e o software faz. E vai mandar um robô fazer, na parte física, cada vez mais. Portanto, as habilidades não são mais na ponta, é no core. A habilidade é na raiz de como que você consegue entender o que precisa ser feito. Por isso que são soft skills, as habilidades mais importantes, né? Então, não é sobre novas profissões, novos profissionais com habilidades para conseguir se manter relevante em qualquer profissão ou qualquer profissão que surja. Muito raro achar esses profissionais, isso aqui é bem recente, Fórum Econômico Mundial, Future of Jobs. Até 2030, 40% das habilidades, competências sofrerão mudanças significativas ou vão ficar obsoletas. Mas olha aqui do outro lado, 63% dos empregadores apontam falta de habilidades como barreira à transformação digital. Então, todo mundo preocupado com o que está indo embora, mas está faltando um monte de quem tem a competência para atuar no cenário que está se estabelecendo, que é isso que a gente está falando aqui agora, ok? Então, ó, isso aqui eu fiz para o Gartner, eles me contrataram para fazer um post no LinkedIn. O que são as forças da IA? O que são as forças da inteligência humana? Percebam, gente, como é complementar, são naturezas diferentes. A IA, ela é muito boa em automação, volume e velocidade. Ninguém aqui consegue calcular uma rota do Waze na velocidade que ele faz, ou dar uma resposta que o ChatGPT dá na velocidade que ele dá. É muito rápido, a gente não tem essa capacidade e não vai ter, a menos que a gente coloque o chip do Neuralink, né? Aliás, o Elon Musk lá atrás, ele falava isso. Se a gente não tiver um chip para conversar com o computador, né, com as tecnologias, a gente vai ficar tão lento que vai ser que nem a gente falando com uma árvore, né? Alguém consegue entender o que a árvore fala? Não, né? A gente precisa captar sinais. Então, a gente não tem essa capacidade. Mas, por outro lado, a gente tem algumas capacidades que a IA não tem. Autonomia, a gente deveria exercer autonomia. Por que tem tanta palestra de protagonismo? Porque o povo não exerce autonomia. As pessoas ficam esperando alguém mandar. As pessoas ficam esperando acontecer. Autonomia. Ambiguidade. Ambiguidade é entender contexto. E ela não entende contexto. Tanto que se você não explicar o contexto direitinho para ela, detalhe por detalhe,
pelo menos por enquanto, sai resposta ruim, dá ruim. Então a gente deveria, as pessoas não pensam, não entendem contexto também, vai e faz qualquer coisa. E pensamento crítico, que é a grande habilidade para a gente entender o que está acontecendo e tomar a decisão correta. Em vez de estar aumentando, está diminuindo. Por isso que a gente tem tanta polarização, negacionismo, pós-verdade, o capeta. As pessoas não estão pensando, eu fico vendo, eu tenho vontade de chorar. Eu fico vendo, às vezes, notícias ou coisas que as pessoas falam, eu falo, quer ver outro dia? Eu faço parte de um grupo de IA, e aí uma pessoa postou lá um filminho que ela pediu para a IA contar de 0 a 1 milhão. Aí ela pede, conta de 0 a 1 milhão. Aí a IA fala, pronto. Aí a pessoa fala, não, conta de 0 a 1 milhão. Fez isso umas 3 vezes. Aí chegou lá no grupo e falou, olha, ela não entende o que eu estou falando, ela é muito burra, que não sei o que, papapá. O povo ficou xingando a IA. E aí eu fiquei pensando do meu lado de cá. Gente, ele não pediu para contar em voz alta. A IA contou de 0 a 1 milhão, super rapidamente, em 1 segundo. Ela fez o que você pediu, mas ela não contou em voz alta, porque você não pediu para contar em voz alta. Então, de novo, e a gente fica tirando sarro. No começo do ChatGPT, eu via as pessoas reclamando que ele fazia coisas... Eu ia olhar, o prompt estava errado. Você está pedindo coisa errada e você está achando que está pedindo a coisa certa e está tirando sarro daquilo. Humildade, pelo amor de Deus, faz mais pergunta. Até uma das coisas que eu falo é menos suposição, mais investigação. Para de supor, vai lá, vê o que está acontecendo, pensa de novo. Então, de novo, isso aqui é a nossa grande força que a gente está perdendo, tá? Outra coisa, a IA é ótima de razão. O que a gente devia ser bom? De emoção. Emoção define a existência humana. Por que você quer morar num lugar paradisíaco e não quer morar numa prisão? Você está vivendo. Se fosse só a dimensão de viver, você está vivendo. Você quer um lugar paradisíaco por causa que você tem emoção. Você tem sentimentos relacionados com aquilo. Se você não tem isso, a sua vida é uma droga. Na sua vida não... Ó, vou fazer um exemplo aqui para vocês. Quem aqui lembra... Vou ver se vocês estão emocionados, tá? Quem aqui lembra o que você jantou na quarta-feira da semana passada? Alguém lembra? Não, sabe por quê? Não foi emocionante. Se tivesse sido emocionante, só lembra disso. Ou quem janta sempre a mesma coisa, tem gente que janta a mesma coisa, ou quem teve um aniversário, uma festa, alguma coisa. Por que vocês lembram de férias e não lembram do dia a dia? Porque no dia a dia, se você não lembra, não tem emoção, tá? Coisa ruim, né? As férias a gente lembra. Emoção boa, ruim. Se você não emociona ninguém, você não está aplicando a sua maior capacidade humana, que é fazer a vida da outra pessoa ficar interessante. Ou se você não se emociona também. Então, de novo, o que a gente devia fazer? A gente devia complementar, isso aqui dá um outro patamar de inteligência. O que a gente faz? Compete, em vez de fazer aquilo que a gente nasceu para fazer, né? Então, só para mostrar que se a gente fizer certo, a gente tem um resultado excelente, se a gente fizer errado, a gente tem um resultado perigoso. Isso aqui é um estudo do MIT, com estudantes, mesmo problema para todo mundo. Metade só podia usar o cérebro e buscadores. A outra metade tinha que usar direto uma inteligência artificial, o ChatGPT no caso, né? O que aconteceu quando foram analisar o cérebro? Quem só usou direto o ChatGPT teve menor atividade cerebral, não lembrava o que foi feito, lógico, não foi você que fez, né? Na realidade quem fez foi o outro, você delegou, e não tinha senso de autoria, porque não foi você que fez. O grupo que usou o cérebro, lógico, teve tudo isso maior, mas depois foi pedido para esse grupo que só usou o cérebro, usar o ChatGPT. Sabe o que aconteceu nessa segunda rodada? Aumentou a atividade cerebral, lembrança de tudo, memória e senso de autoria. Então, o que acontece quando a gente usa... Um dos maiores riscos apontados pelo Fórum Econômico Mundial é dependência tecnológica. Né? A gente tem cibersegurança e tem essa situação climática extrema. Então, olha só, IA tem que ser usado como copiloto, não no piloto automático. Isso para gerações mais novas, eu não trouxe aqui, mas tem uma pesquisa que para as crianças está gritante. Foi de 23% para 79% dos jovens que estão usando IA para fazer trabalho e para estudar. Isso está fazendo eles terem menos engajamento, impacto negativo no pensamento crítico e impacto emocional negativo também. Isso é um problema, porque todo mundo está aqui já aprendeu a pensar em algum grau, né? Agora, isso se a gente não ensinar quem está vindo aí a pensar. Então, pensar primeiro e IA depois. Aí a gente começa a ter a ampliação que a gente realmente pode ter. Então, o que a gente está falando aqui? O que a gente está falando? Que a gente, isso aqui é do Gartner.
até 2026, hashtag ano que vem, a atrofia das habilidades do pensamento crítico, devido ao uso da IA generativa, levará 50% das organizações globais a exigir avaliações de habilidades livres de IA. Ou seja, você consegue pensar sem IA? Você consegue ser criativo sem IA? Você consegue fazer alguma coisa sem IA? Tem muita gente que não consegue mais, tá? Não consegue começar nada se tiver... Outro dia caiu a cloud, né? Eu só vi o povo reclamar que não conseguia escrever nada, não conseguia fazer nada, não conseguia fazer... Gente, o povo fica tão assim que a gente usa algumas IAs, né? Aí meu pessoal, a gente tinha que fazer uma imagem para um trabalho que eu estou fazendo. Aí o pessoal, Marta, não, mas saiu do ar. Aí eu falei assim, você tentou usar o Gemini? O Gemini está no ar. Ah, não, nem tem... Tem outras IAs, tem um monte de IA. Então, isso é pensar, isso é pensamento crítico, ok? Então, olha só. Que futuro que a gente quer? Se a gente fizer tudo certo, a gente tem aqui um aumento de inteligência. Se a gente não aumentar a humanidade junto com o aumento de inteligência, inteligência sem humanidade é cruel. Psicopata tem inteligência alta, mas não tem humanidade, não tem empatia, né? Então, a gente precisa garantir que isso aconteça. Tem situações em que alguém que tem uma inteligência muito maior não faz mal para quem tem inteligência menor? Tem situações? Tem. Quais são essas situações? Ética, o ser humano está ficando mais ético, não é? Então a gente está protegendo os animais, que têm inteligência menor, a gente está fazendo... Ou quando a gente tem uma relação de amor. Uma mãe é muito mais inteligente que o bebê enquanto nasce, né? Na hora que nasce. E você protege o nenê, você cuida, você usa toda a sua inteligência a favor, não contra. Então a gente precisa garantir que o aumento de inteligência no mundo vem acompanhado de humanidade. Ou amor ou ética. Eu brinco que assim, ó, a ética, ela é substituto do amor. Por que ela é substituto do amor? Porque quando você tem um filho ou alguém que você ama muito, você só não quer fazer o bem para essa pessoa. Então quem você ama, não precisa ninguém ensinar a gente só quer fazer o bem. Agora, e quem eu não amo, que eu acabei de encontrar? Tem um monte de gente aqui que eu acabei de encontrar hoje, né? Eu ainda não amo vocês, eu ainda não amo. Mas justamente porque existe ética, eu já sei que tem um monte de coisa que eu não posso fazer para prejudicar vocês. E vocês também sabem disso. Então a ética é o substituto do amor. Qual é o grande problema que a gente tem? A gente teve a ética muito mal educada na escola, pouca gente entende o que é ética, aprendeu só com os gregos e não trouxe... Ainda bem que vocês vão ter palestra com um monte de filósofo aqui, né, para trazer ética para o dia a dia. E agora a ética não pode ficar só no nível do pensamento. Gente, moral é aquilo que a gente faz, que a gente combinou que faz. Ética é a reflexão sobre o nosso comportamento para ver se aquilo está certo. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo refletindo. Isso saiu do dia a dia... E tem que entrar na engenharia, tem que entrar nos sistemas, porque senão eles estão decidindo junto com a gente o nosso futuro. Então, se a gente fizer tudo certo, antes de falar do tudo certo, né? Qual é o problema da gente ter tecnologias poderosas entrando na humanidade? Eu brinco que isso daí é o paradoxo do poder. Por quê? O mesmo poder enorme é dado para quem sabe e para quem não sabe usar. Toda vez que isso aconteceu, a gente teve uma revolução na humanidade. O que foi a web? Quem tinha e quem não tinha conhecimento técnico começou a usar. Agora com a IA generativa. Quem sabe e quem não sabe começa a usar. E aí, nesse contexto, a gente corre risco. Substituam essa faca aí por IA, tá? Ou tecnologia qualquer. Não dá desespero? Nenhuma criança se machucou para fazer esse comercial. Na realidade, é uma faquinha de plástico. Mas faca não é importante? Não deixa... Quem aqui já teve que usar uma faca numa viagem e não tem a faca porque você não pode mais usar no aeroporto para cortar uma fruta? Agora, usar errado mata. Você mata o outro. É a mesma coisa com a tecnologia, tá? Então, se a gente fizer... eu falei do digital, mas tem mais um monte de outras coisas aqui que também são críticas. A gente está num cenário extremamente crítico e acelerado. Mas se a gente fizer tudo certo, se a gente conseguir fazer esse caminho ético, a gente vai para aquilo que no Japão eles chamam de sociedade 5.0, que é uma sociedade super smart, focada no ser humano. Hoje a gente já tem solução que pode ser smart de saúde, de educação, de finanças, para todo mundo ter o seu máximo potencial.
Agora, isso seria a sociedade super smart, tá? A sociedade 1.0, usando todas essas tecnologias. Para isso tem que ter ética, senão a gente corre risco existencial. O tempo está esgotado, mas eu vou falar bem rapidinho, tá? Para a gente poder perguntar. Primeiro, a IA, não sei se você já ouviu falar, quem já ouviu falar de Wicked Problems? Wicked Problems são problemas extremamente complexos, que você não consegue definir facilmente, acabei de falar o que era complexidade lá atrás, e a gente tem uma situação que é super Wicked Problems, que é a situação climática e a IA estão aqui, são extremamente complexos e a gente não consegue definir direito por que isso está acontecendo, né? O super wicked é quando, além disso, eu tenho que correr contra o tempo, eu não tenho tempo para resolver, porque se eu não resolver logo a coisa vai dar ruim. As autoridades não estão entendendo o que está acontecendo, né? É difícil da autoridade, não tem uma autoridade central, né? A gente precisa ter as autoridades todas combinando, elas não entendem. Quem causa o problema é quem tem que solucionar, não é isso? As empresas que fazem IA têm que solucionar. Quem causa o problema do clima tem que solucionar. E as políticas demoram para acontecer. Então a gente está vivendo um problema dificílimo de solucionar, que precisaria de acordo. Tem um cenário, sim, que é risco existencial. Tem um monte de vieses. Todo mundo só fala de viés de dados, né? Que se dado é ruim, shit in, shit out, né? Na realidade é isso. Mas não é só dados, gente. É nível de programação, primeiro nível do algoritmo. Alguém criou aquele algoritmo com algum objetivo. O algoritmo de rede social, ele tem um objetivo X, que não é o objetivo de te fazer mais inteligente ou mais letrado em astronomia, certo? Então, tem objetivo. Tem o nível do programador. A programação, ela tem vieses. A pessoa faz o que ela sabe. Não é viés consciente, nem que ela está querendo te prejudicar, mas tem vieses. Tem os dados. Dados que já vêm enviesados, eles propagam e perpetuam vieses, ou ampliam. E tem um outro nível, que é o nível social. Os primeiros eventos que eu fui de ética de IA foi no Vale do Silício, 2017 e 2018. E aí todo mundo só ficava falando isso. Não, porque ética todo mundo tem que estar envolvido. Ética todo mundo tem que estar envolvido, certo ou errado? Chegou uma hora que me deu na paciência, eu levantei a mão e falei assim, então, se todo mundo tem que estar envolvido, esse evento não pode ser aqui no Vale do Silício, que a passagem aérea custa $3.000, demora 24 horas para chegar, preciso de visto, tem que falar inglês, a gente tem... Ou seja, quem que está discutindo aqui? Todo mundo que é uma minoriazinha aqui, letrada nesse assunto? Vamos lá para a África, vamos lá para o interior do Brasil. Então, tem também um viés que é estrutural na sociedade, que não está incluindo todo mundo, que a gente está tentando ver como é que faz para tirar isso daí, né? Então, aqui tem vários relatórios que a IA engana a gente, que as IAs mais avançadas, elas mentem melhor, que jovem, isso aqui já tem várias IAs que sugerem matar, ou então não conseguem prevenir que mate. Você tem IA além do nosso cérebro, tanto com capacete quanto com ondas. Já tem gente implementando chip de ChatGPT na cabeça. Uma das áreas, não sei quem já ouviu falar de neurodireitos. Quem aqui está preparado para ir ler seu cérebro? Você usa um monte de wearable, você começa a ter N situações em que você está sendo, seu comportamento está sendo rastreado. Se você não tiver privacidade, você não consegue desenvolver a sua identidade, tá? Tem várias pessoas falando sobre isso, né? Eu sei, tem que ir embora, né? Você está tirando foto. Tem que ir embora. Então, desigualdades, se você não pensar com privacidade, você está em risco. Então, alguns riscos principais: privacidade e segurança de dados, qualidade e confiabilidade dos algoritmos, transparência e explicabilidade, o que ele está fazendo, o como é tão importante quanto o que. Se eu pedir para alguém, me traz uma garrafinha de água aqui, a pessoa me trouxe, o que está ok, certo? Agora, e como que essa garrafinha chegou aqui? Se essa pessoa foi lá e comprou e trouxe para mim, tudo certo. E se ela atropelou alguém no caminho? E se ela roubou? E se ela fez um monte de coisa errada para me trazer? Não está certo. Eu tenho que saber como foi feito, entendeu? Então tem um monte de dimensões. Por exemplo, você dá objetivo para a IA. Para ela, um caso clássico é: faça o máximo possível de clipes de papel. Clipe de papel usa ferro. A IA vai fazendo, vai fazendo. Aí acabou o ferro. Aonde mais tem mesmo ferro? No nosso sangue, no nosso corpo? Mata um monte de humano para fazer clipe de papel. Não, exato, você tem que ter a dimensão ética para que isso não aconteça, né? Então, explicabilidade, desemprego. A gente tem o Taleb, que é o cara que escreveu o Cisne Negro, o Antifrágil, ele fala o seguinte: uma sociedade é tão boa quanto a forma com que ela trata os seus membros menos favorecidos, mais vulneráveis. Como que a gente faz com quem está perdendo emprego, com quem não se capacitou? Isso é uma responsabilidade de todos nós.
É ética e consentimento informado. É importante saber que você está falando com uma IA? Eu tenho que consentir ou não, a gente tem que acordar isso, né? Se deve ou não. Regulamentação, interoperabilidade, supervisão e monitoramento para ver se a gente está fazendo a coisa certa. Então, para encerrar, eu adoro essa frase que todos vocês conhecem, mas acho que ela é dos anos 60 e agora eu acho que ela tem um contexto ainda mais significativo, porque, gente, ética, quer ver um desafio? É diferente em cada lugar. A gente tem países budistas que você não pode matar um inseto, porque o inseto pode ser reencarnação de antepassado. E tem países que a morte não só é aceita, mas está no código deles, tem pena de morte. Então, ética é diferente dos lugares. Como que a gente faz? A gente tem que ter o aprendizado. Na área de saúde também isso é importante, né? As características regionais que você pode replicar. Então, a gente tem um monte de desafio aqui. Uma vez, o ano passado, me entrevistaram num podcast português e a pessoa me perguntou no final, como é que a gente garante ética e moral para o futuro da humanidade na IA? Aí eu falei, posso responder com outra pergunta? A gente já garantiu aqui? A gente está tentando resolver isso aqui. A gente quer que a IA resolva um problema que a gente humano não resolve? Gente, a web lá atrás, o que para vocês é história, para mim é memória, eu estava lá, tá? Na web lá atrás, o mundo ia ser mais democrático, mais lindo, porque a tecnologia estava juntando a gente. A gente ficou mais democrático, mais lindo, mais polarizado e mais bolha. Na realidade, a gente não vai ter a tecnologia resolvendo o problema que a gente, como humano, não resolve. A gente já tem dinheiro e poder no mundo para resolver todos os problemas da África, todos os problemas do Brasil, todos os problemas. Por que a gente não resolve? A gente não tem a vontade humana de fazer e a gente quer delegar para a tecnologia, ok? Mas a gente tem que garantir que ela vá junto. Então, isso aqui, ou a gente se junta, humanos, porque IA não tem fronteira, ou a gente se junta para viver como irmãos, ou a gente vai realmente perecer como tolos. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Acho que tem espaço para a gente fazer perguntas. Obrigada. Obrigada. Tem pergunta? Dá tempo? Não dá, né? Não vamos ter tempo, não é isso, Thiago? Não tem tempo. Temos tempo? Tem tempo? Olha! Yes. Vamos ter tempo então. 5 minutinhos para perguntas. Vamos lá, alguém tem pergunta? Pergunta? Tem uma ali e tem uma ali. Temos um microfone para levar ali para o pessoal. Como não, né? Depois dessa palestra, quem é que não está cheio de perguntas, hein, Marta? Quem é que não quer fazer todas as perguntas? Eu também tenho um monte. A gente tem mais pergunta do que resposta. Marta. Quem é? Aqui. Legal. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Daru Fernandes, eu sou advogado. E a inteligência artificial atinge diretamente a minha profissão. Por quê? Eu sou de uma geração em que eu estudei com papel, com livro, né? Eu sou formado há mais de 10 anos. E essa nova geração que eu acompanho, dos novos advogados, vejo que são completamente dependentes da inteligência artificial e, na sua grande maneira, o ChatGPT, certo? E muitas das vezes o ChatGPT, ele utiliza artigos que não existem, inventa artigos de jurisprudência, entre outras questões. Porque você falou o seguinte, foi muito importante o ponto que você tocou, engenheiro, médico e advogado. Antigamente eles estavam pareados e com ramos diferentes. Hoje não, hoje eles utilizam o mesmo software. Se eu vou no médico, ele tem um software para verificar os meus exames, o engenheiro também para determinar, fazer o AutoCAD, e o advogado tem contador de prazo, etc. Agora, o que me preocupa, eu não vejo uma substituição do advogado em si. Mas o que eu vejo, no fato, é como essa inteligência artificial ela está avançando sobremaneira e como que isso pode ser utilizado a favor do advogado e não contra ele, porque hoje em dia qualquer pessoa, quando eu chego no escritório para fazer qualquer pergunta, ela já coloca no ChatGPT ou no Google. Não, mas o ChatGPT eu diz isso, mas o Google diz aquilo. Então, qual que é a visão para os próximos 5 anos, você que é uma expert no assunto, sobre a inteligência artificial atingindo diretamente para o direito e para os advogados? Olha, não só advogados. A principal habilidade para o futuro é o pensamento crítico que as pessoas não têm. Quando você tem pensamento crítico, você verifica a fonte, você checa outras IAs, você não para na primeira pergunta, na realidade essa é a questão. Não sei se você conhece o Renato Apsiblum, conhece? É um dos maiores escritórios de direito digital do Brasil. O Renato é meu amigo. Ele dá aula em várias universidades.
E o que ele faz? Ele fala para os alunos, façam uma peça de alguma coisa usando o ChatGPT. Isso é uma peça diferente para cada um. Aí eles falam, agora vocês analisem, refaçam, discutam para ver qual que pode estar certo, errado, etc. e tal. O que vocês fazem agora? Eles falam, eu entrego a peça. Não! Você pede para o ChatGPT fazer o papel do advogado do outro lado. Aí depois que fez o papel do advogado do outro lado, ou promotor, procurador, né, dependendo do que você está fazendo, vê o que ele vai trazer. Depois que você fez isso, o que você faz? Eu entrego? Não! Vê qual é a chance do juiz julgar, quais as possibilidades, qual é a porcentagem que você tem de probabilidade de ganhar. Se for baixa, acha um outro caminho. Esse caminho você tem que chegar para o seu cliente e negociar. Ou seja, você está usando a favor, muito a favor, mas aquilo que eu falei, como copiloto, pensando em todas as etapas, indo para um outro patamar. Se você pegar, eu estava vendo outro dia para estudantes, né? Estudantes de colegial, eles basicamente usam o ChatGPT e essas IAs mandando fazer coisa. Os que já sobem de nível, curso superior, e quanto mais eles estão para o alto, eles usam para ajudar a pensar. Então eles não falam faça isso. Eles falam como que eu posso enxergar melhor tal coisa, como que eu posso ter mais insights nessas coisas. E isso é aprender a usar o que a gente tem aqui. A gente aprendeu a usar buscadores. Você vai lembrar que no começo dos buscadores, as pessoas também achavam... Meu primeiro livro foi sobre marketing de busca, tá? As pessoas achavam que a gente ia ficar burra, porque os buscadores chegaram. Foi isso que aconteceu? Não, a gente aprendeu a usar, todo mundo aqui sabe usar buscador num nível excelente, parou de fazer uma pergunta básica genérica. A gente deve passar por isso em todas as áreas. Outro dia um garoto veio para mim e perguntou assim, Marta, que curso superior que eu faço para aprender engenharia de prompt? Falei, qualquer um, fofo, você tem que ter repertório para que você possa comparar, avaliar. Então, tem como trabalhar a favor? Tem. Inclusive fazendo as coisas repetitivas, chatas, que não é para a gente fazer. E deixar você com a função daquilo que necessita da complexidade de um advogado pensar. Então, quem só faz a coisa repetitiva, provavelmente não tem espaço mais no mercado. Basicamente não tem, porque a IA faz o repetitivo da maneira que você faria, certo? Agora, vamos falar dos jovens. Primeira leva, achar que vai ser substituído, que jovem não vai entrar mais. Porque o jovem, o que estagiário fazia? Coitado dos estagiários. Que a vida inteira defendia os estagiários. Eles entravam ali para fazer trabalho braçal e não para desenvolver o potencial, não é isso? Agora, quem está contratando o jovem, não só quer que ele desenvolva o potencial nessa área da IA, mas está aproveitando a visão que o jovem tem, que é muito mais criativa. Quem já viu as perguntas que o jovem faz? Gente, outro dia, quem é que já usou a Alexa para soltar pum? Eu nunca pensei em usar a Alexa para soltar pum. Aí outro dia, um garotinho, que era um pouquinho mais velho que meus netinhos, falou assim, tia, faz a Alexa soltar pum que eles vão adorar. Eles adoram. Eu falo, Alexa, solta pum. Alexa... Então, isso é criatividade que às vezes o jovem tem e que quem está lá na frente não tem. Então, está mudando o direcionamento para utilizar da melhor maneira, tá? Boa tarde, Marta. Boa tarde. Meu nome é João Marcos, eu faço psicologia. E primeiro, parabéns pela palestra, muitos insights e muito conteúdo para refletir depois. Obrigada. E eu queria fazer uma pergunta assim... se você utilizou o IA para fazer esses slides, se sim, qual IA, e se não, o porquê da escolha de não utilizar, já que a gente está no evento de ética e IA, e eu queria saber Lógico. Se você utilizou ou não. Alguns sim, alguns não. Né? Se pegar essa palestra aqui, eu já faço essa palestra, não é essa igualzinha, né? Tem um monte de coisa que foi feita para vocês aqui há bastante tempo. Tem alguns slides que eu já uso há bastante tempo e toda a lógica foi eu que fiz. Mas eu usei para fazer o View 3, para usar os vídeos do carro ali. Eu fiz um prompt, refinei um pouco esse prompt para fazer, faço sim. Várias das imagens da outra palestra que eu fiz, as imagens estou fazendo quase todas usando a IA. Eu uso o ChatGPT, eu uso o Gemini. Tem gente do meu time que usa Leonardo. As nossas, os posts também em mídias sociais, vira e mexe a gente usa uma IA para fazer. Quando eu faço essa palestra aqui para especificamente, por exemplo, área de farma, ou área de agro, ou futuro do trabalho, eu uso a IA sim. Para que eu uso? Eu tenho estudo de futuros dos impactos positivos e negativos, e aí eu uso para ver se tem mais algum. Então eu vou pesquisando para aprofundar se existe alguma coisa nesse período entre uma palestra e outra que aconteceu. Aí eu avalio, vem um monte de bobagem, vem um monte de... Gente,
A IA adora fazer frases de impacto. Outro dia, eu não sei o que foi a frase de impacto que eu falei, gente, mas para com essas porcarias, porque é muito ruim. Eu não quero frase de impacto, né? Então você tem que ficar ajustando aquilo. Mas vem coisa boa. Às vezes, um insight de uma coisa que eu não tinha colocado e que é importante, traz uma riqueza maior para quem está assistindo. Tanto que algumas das palestras que eu estou fazendo agora, tem gente que vem para mim e fala assim, nossa, parece que você trabalha na área há muito tempo, e eu não sou daquela área específica. Então eu brinco que é assim, o que ela pode me dar? Meus livros, né? Eu brinco que eu não faço mais rápido meus livros, e eu já escrevo há muito tempo, então vai ver meu estilo. Tanto que eu brinco que eu adoro travessão, e agora eu parei de usar, porque senão o pessoal acha que eu estou escrevendo. Então, eu uso travessão antes do ChatGPT, tá? Ele copiou de mim, é uma forma lógica de você fazer o raciocínio. Mas como que eu faço o livro? É lógico que eu comecei a usar a IA para me ajudar a fazer pesquisa. Então, eu tenho a minha estruturação, eu faço insights em todos os textos que estão nos LinkedIns, nos Instagrams, mas eu uso para fazer a pesquisa, achar o dado, a fonte original, para fazer a imagem, às vezes para ajudar sinônimo. Sinônimo é o capeta, a língua portuguesa você não pode repetir a palavra. Eu ficava perdendo lá meia hora para achar. Então, mesmo imagem, eu comprava de banco de imagem, né? Eu ficava às vezes eu sou perfeccionista, desculpa, tá? Eu fico lá desesperada. Eu falo, tenho que largar isso aqui, eu não consigo largar. Eu quero ficar a mais bonita possível, né? A imagem. Agora, eu estou conseguindo fazer muito mais conceitualmente as imagens que eu quero, utilizando. Então, eu brinco que assim, aquilo que eu falei, né? Produtividade não é fazer mais, eu não faço mais. Eu não estou fazendo mais rápido e nem mais livros, mas eu estou fazendo melhor quase tudo que eu faço. Quase tudo. Viajar, você não tem ideia que são minhas viagens. Já eram boas, tá? Eu sou boa pra caramba para organizar a viagem. Agora, é outro patamar de viagem. Por quê? A IA considera coisas que eu jamais iria achar. E eu falo para ela ser especialista na cultura do país, e não só em turismo. Eu coloco vários encadeamentos. Você não tem ideia Não, nem dá para falar. Nem dá para falar. Quem que está com... Pera, não sei quem está com... Infelizmente, Marta, acho que nós estamos esgotando o tempo aqui, porque vamos ter um painel na sequência. Isso, gente... Detesto ser essa estraga prazeres. É não. possível as pessoas que querem fazer perguntas entrarem em contato com você? Eu estou online. Manda uma pergunta para mim, eu mando um beijo para vocês e respondo, tá? Obrigada, gente. Sucesso para vocês. Obrigada. Muito obrigada, Marta Gabriel. E me perdoem por ter que interromper. Eu sei que a vontade era ficar aqui perguntando mais e mais. Eu também.